Oi, gente. Hoje é segunda-feira, dia 24 de outubro. O programa de hoje é tirado do Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Gente querida, o Evangelho fala sobre Jesus ter ido a uma sinagoga no dia de sábado e assim, espontaneamente, ele ficou impressionado com a presença de uma mulher que tinha uma curvatura. A mulher não conseguia ficar ereta, não olhava para cima, era bem encurvada, com os olhos voltados para baixo. E aquilo, além de ser uma posição feia, né? Devia ser muito incômoda, porque ela não podia deitar de costas, ela não podia caminhar olhando para frente. E tudo isso, além de ser incômodo, devia ser dolorido, porque o corpo estava se viciando numa posição anormal. E ele espontaneamente diz para ela: mulher, vem aqui para frente, vem aqui no meio, saia aí do canto que você está e vem aqui. E estendeu-lhe a mão e disse: fica ereta, fica de pé, se endireite. E ela conseguiu. Quer dizer, o espírito mau que a subjugava foi vencido. E ela pôde livre, liberta, soltar seus movimentos e o principal, olhar para frente. Muito bem, eu queria ficar com esse olhar para frente, independentemente da curvatura, da postura, da doença, da dor. Eu queria que nós prestássemos atenção nessa questão de olhar para frente. É interessante porque, particularmente, há uma coincidência nesses dias. Eu tenho andado agora a pé bastante, porque como eu mudei de paróquia, eu deixei o automóvel da paróquia na paróquia onde eu estava. E agora, então, eu estou a pé, porque a paróquia ou as paróquias que eu estou ajudando no momento, eles não têm um automóvel sobressalente ou para mim. Então eu tenho andado a pé pela cidade, nas distâncias que eu posso cobrir andando, se bem que para ir para as missas nas duas paróquias que eu tenho ajudado, cada um dos padres, na hora em que eu preciso, eles marcam e vai um ministro da Eucaristia me buscar e me trazer. Então eu estou tranquilo quanto a isso. E quando eu preciso sair para alguma coisa pelo centro da cidade, aqui por perto, eu vou a pé. Mas Taubaté tem um problema, entre tantos, que são as calçadas péssimas. A gente vê que tem algum esforço da prefeitura em refazer as calçadas daquela ou da outra rua, mas a maioria das calçadas são péssimas. E na minha idade eu não queria cair e quebrar a perna, ou o fêmur, ou nada. Então eu ando particularmente olhando para baixo, para poder saber onde eu estou pisando. E tem gente que se incomoda e está preocupada e dizendo: Padre Fred, você está deprimido, está triste? E eu digo, não tem nada disso, eu estou olhando para o chão para não cair, porque a calçada não ajuda. Então a gente vê que o olhar para baixo, independentemente do que as pessoas sentem ou reagem diante de uma postura curvada minha, tem aquela impressão de que eu não estou bem, de que eu estou acabrunhado, entristecido, e que realmente esse olhar para baixo, no mínimo, é humilhante, você se dobrar diante do outro. E não é o que Jesus quer. Ele quer que a gente levante a cabeça, olhe para frente.
Então, no meu caso é fácil, é só eu correr o risco de tropeçar e cair, mas eu posso perfeitamente olhar para frente. Mas quantas pessoas que não podem? E não vou falar da doença ou da fraqueza, eu vou falar de não poder olhar para frente, que perdeu a vontade de viver. Quanta gente que perdeu a vontade de seguir em frente, quanta gente que está olhando para baixo, pensando sabe Deus em quê. Então eu, entre aspas, solidário com aqueles que estão sem o ânimo de olhar para frente, eu digo, vamos olhar para frente. O cair e quebrar uma perna, no fundo é o de menos. O pior é você sentir-se que está vivendo de joelhos, encurvado, obedecendo ou seguindo ditames outros que não são aqueles que você, de livre e espontânea vontade, optaria ou abraçaria para o seu próprio viver. Então, vamos ouvir Jesus e vir para o meio, vir para frente, olhar para cima, não ficar curvado diante das coisas de baixo, mas olhando para cima. Tenhamos a capacidade, a coragem e a vontade de mirar as coisas do alto, de almejar as coisas do céu. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.